No último capítulo de Jujutsu Kaisen, o 237, Sukuna e Hajime finalmente saíram na mão. Hajime revelou sua verdadeira técnica e Sukuna, como resposta, trouxe seu corpo da Era Heian de volta. Mas o que houve com o corpo do Megumi, o que ele estava habitando antes? Será que ele morreu? Particularmente, eu acho que o Megumi ainda não está morto. Eu tenho uma certa opinião a respeito disso e eu acredito que o Megumi vai sim sair vivo no fim de tudo isso. No fim de todo esse caos, ele vai sair vivo. Não sei se vai sair sequelado ou não, mas desde o capítulo 211 ou 212 de Jujutsu Kaisen, quando Sukuna passa do corpo do Itadori para o corpo do Megumi, todo mundo também passou a acreditar que o Megumi tinha ido de F, que o Megumi tinha morrido e que o Sukuna fez como todos os outros reencarnados. Ele simplesmente foi lá e matou a alma do hospedeiro. Mas alguns capítulos pra frente, na própria luta do Sukuna contra o Itadori, a gente viu que não era bem assim, e que o Megumi ainda estava vivo lá dentro do Sukuna, só que não tinha controle total do seu corpo, ele estava mais controlando a energia amaldiçoada, ele estava nerfando o Sukuna. Alguns capítulos pra frente a gente vê que o Sukuna ainda assim tenta novamente afundar a alma do Megumi através do banho, e também na luta contra a Yorozu, no corpo da irmã do Megumi, e ele tem sucesso, é claro. Mas, mesmo assim, durante todos esses acontecimentos, a obra enfatiza cada vez mais o quão profundo, quão mergulhado está a alma do Megumi. Eu acredito que se fosse pro Megumi de fato morrer, a gente já teria uma certa confirmação ou algo do tipo, que não aconteceu, e mais pra frente nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. Nesse capítulo a gente viu que o Sukuna ele trouxe o corpo dele de volta à vida depois que ele pegou a arma da Yorozu, que era uma ferramenta que o presente, né, da Yorozu. E muita gente não sabia o que era, teorizavam que seria uma arma. Inclusive muitos diziam que era uma arma lendária do Sukuna da Era Heian. E de fato foi isso mesmo, é uma arma do Sukuna. Ainda assim, mesmo que a gente tenha uma confirmação do que é o presente, não dá para afirmar exatamente o que essa coisa faz. Eu não tenho certeza do que é esse presente, qual que é o poder dessa arma, mas a gente sabe que com ela o Sukuna voltou com o corpo original, então talvez essa arma tenha alguma coisa a ver. Eu tenho uma teoria do porquê que o Megumi pode não ter morrido. É um pouco uma teoria daquela, mais uma teoria maluca, que nem a do Hajime Enel, que é uma teoria de que, como esse presente foi feito pela Yorozu, talvez esse corpo do Megumi, esse corpo do Sukuna, que inclusive muita gente também teorizava de que ela teria dado um presente para ele poder recuperar o corpo original, e de fato também é o que aconteceu, talvez essa arma do Sukuna, talvez esse poder, esse corpo original seja feito da mesma forma que a Yorozu criou aquela armadura de inseto na batalha que ela teve contra o Sukuna. E talvez, insanidade, esse corpo esteja por cima do corpo do Megumi, o Meguna, né, que as pessoas falam que é o Megumi, que é o Sukuna no corpo do Megumi. É como se ele estivesse dentro de uma armadura no corpo original da Era Heian. É uma teoria insana, como eu disse. Não tem como confirmar isso, é mais jogada ao ar, porque no próximo capítulo a gente vai ver de fato como que ele trouxe o corpo de volta à vida e talvez confirmar se Megumi morreu ou não. Mas aqui a gente vai entender o porquê que, além dessa teoria, o porquê que talvez o Megumi ainda esteja vivo. Eu particularmente gosto de olhar para o que já foi apresentado para tentar entender o que vai acontecer com alguns personagens e com a própria obra em si. E no caso da morte do Megumi, a gente tem algumas peculiaridades do que aconteceram ou do que não aconteceu com o cara. Por exemplo, se a gente for analisar algumas mortes na obra, a gente pode perceber algo em comum entre todas elas, que é basicamente um retorno a alguém do passado ou um retorno ao próprio passado, como no caso do Jogo, que acabou tendo uma visão dos seus amigos alguns momentos antes de morrer. A Yuki também teve o seu próprio flashback de morte antes de morrer para o Kenjaku, antes de se suicidar para o Kenjas. O Nanami, antes de morrer, teve sim uma visão com Haibara retomando seu amigo do passado. Até o próprio Mekamaru, que antes de morrer acabou se lembrando da Miwa. No caso do Megumi, a gente não teve isso, tá tudo implícito se ele morreu ou não morreu. E ao meu ver, eu acredito que o Megumi ainda possa sim estar vivo. Ainda tenho mais algumas evidências dessa teoria do porquê que o Megumi ainda está vivo, mesmo com o corpo original do Sukuna. E aí já não é algo dentro da obra em si, mas fora, por assim dizer. Primeiramente, temos algumas declarações que foram dadas pelo Akutami, sendo uma delas de que ou morreria apenas um dos personagens, a gente já viu que já morreu bastante gente, a Nobara, o Gojo, ou que morreriam a maioria e sobraria apenas um, que aparentemente é o mais provável. Outra informação importante que foi dito pelo Akutami,
que o Megumi vai ser um dos feiticeiros ou o feiticeiro mais poderoso da obra. Isso quer dizer que ou ele fica muito forte ou seus amigos não existem mais para competir com ele. E para reforçar essas duas afirmações, a gente ainda tem uma imagem do artbook que mostra algo interessante. Que basicamente são lutas de personagens. Itadori contra o Sukuna, Yuta contra o Geto, ou o Kenjaku, e Satoru contra o Megumi. Muito disso pode descrever o que já aconteceu, como por exemplo a batalha no consciente do Itadori, ou de fato luta do Yuta contra o Geto, ou até mesmo essa luta atual em que o Megumi está lutando contra o Gojo, lutou contra o Gojo, mesmo sendo o Sukuna. Mas o interessante nessa imagem é ver que o Megumi é o único personagem que está de cabeça para baixo, diferente de todos eles. Que pode indicar também, ou ele vai de fato morrer, como eu disse antes, um morre e todos vivem, ou apenas ele morre ou apenas todos morrem e ele fica vivo, já que ele está diferente de todos os outros ali. Mas agora, como advogado do diabo, vamos levar em consideração que o Megumi pode sim ter morrido e a gente só vai descobrir no próximo capítulo. Assim como foi com o Gojo, que a gente achou que estava ganhando e simplesmente recebemos um flashback de morte. Isso realmente pode acontecer contra todas as nossas expectativas. Primeiro porque existe uma regra em que o corpo, que a alma quando reencarna em algum corpo, ela pode escolher dividir aquele corpo com a pessoa, ou no caso do Itadori é diferente porque ele é para selar o Sukuna, ou ele pode simplesmente reencarnar completamente. E pode ser que o Sukuna tenha escolhido, por ser mais prático que o Megumi, é claro, dividir a alma com o Megumi entre aspas para poder usufruir das 10 sombras e agora ter tomado completamente o corpo do Megumi, fazendo com que ele viesse com toda a sua essência, com todo o seu poder e feito dele o corpo. Aí assim o Megumi pode de fato ter morrido para todo o sempre e fica difícil para quem apostava que o cara ia ficar vivo. O que tu acha dessa teoria? Como tu acha que o Megumi pode voltar? Ó, eu acredito mais em um plano do Yuta e do Itadori, que a gente viu quando eles se encontraram de novo pouco antes de descelar o Gojo, de libertar o Gojo do Gokumon Kyo. E naquele quadro tava o Itadori, o Yuta e a Maki. Por isso eu acredito que a Maki vai ser uma grande ajuda, um grande suporte para libertar o Megumi, por conta da espada divisora de almas dela. O que eu acho que poderia acontecer no desenrolar disso tudo? Eu apostaria de que, depois da luta do Hajime, o Sukuna sim estaria nerfado. Não tanto, é claro, mas ele estaria um pouco mais ferrado do que agora, que ele não tem danos aparentes. E então, esse trio iria aparecer. Nesse momento, a Maki iria conseguir utilizar a espada para causar danos diretamente à alma do Sukuna, abrindo uma brecha ainda maior de salvar o Megumi. Eu não sei como, mas talvez através da própria técnica da Anjo, aumentando ainda mais as chances de trazer de volta assim o corpo original, caso a alma do Sukuna estivesse enfraquecida. Bom, é só isso que eu acredito, né? E com isso fica a pergunta, vocês acham que o Megumi tá vivo ou morto? O que vocês acham dessas teorias malucas? Deixe nos comentários. Bom, galera, esse foi o vídeo. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, porque a gente está iniciando o canal, iniciando com Jujutsu Kaisen. É claro, nós somos leigos, nós não temos tantas informações assim, mas a gente gosta de espalhar nossa opinião. A gente gosta de espalhar o que a gente pensa. Se vocês tiverem coisas interessantes para acrescentar, ou coisa que vocês queiram dizer, coloquem aí nos comentários. E se inscrevam também aí no canal para nos dar uma forcinha. Muito obrigado e por hoje é só.